tendo o cuidado de separar esse tratado das convenções para as convivências sociais das personas, as classificações, por amostragens ou estatísticas, tenham base científica ou não, exigem do ser uma atenção rigorosa. As divisões em classes ou conjuntos auxiliam a formação e o reforço de conceitos que estabelecem a normalidade, o convívio e a própria história dos deslocamentos e dos comportamentos dos seres pelos ambientes, trazendo uma certa justificativa e aparente compreensão. É difícil contrariar os estudos, tão bem feitos e com conclusões tão bem embasadas, pois argumentos pedem argumentos contrários e não suposições. No entanto, é animador ver que o ser pode questionar, sem temor, a própria ciência e seus métodos, mas tendo sempre a prudência e a coerência como aliados. Aliás, a coragem, sem esses ingredientes, é ousadia tola. A ciência pode impor remédios que o ser toma, sem saber para que servem, porém, nesse tratado, isso não é aceito. O olhar acurado percebe com exatidão o uso dos remédios que remédios não são. São placebos, para aquilo que a estatística orienta como eficazes na manutenção de estados normais ou naturais. Há que se separar isso, ou seja, as bases dos estudos dos comportamentos sociais e dos entendimentos que a ciência traz sobre o comportamento da natureza e do universo, devem ser respeitadas, e aí devem ficar. O livro traz uma base de estudos que o sustenta e o diferencia. Talvez seja uma ficção, bem ou mal contada. Mas um descobre o outro, e ambos descobertos propiciam ao ser o balanço das coisas e o estabelecimento do próprio ser, nesse meio em que se encontra o ser, pois as descobertas trazem as facilidades e as aproximações. Trazem visões, tais como a do brilhantismo em ocultar, nas histórias e nos mitos, as características, os comportamentos, as virtudes, e as forças do ser, pela permeabilização dos conceitos, das ideias, dos princípios, das ações e dos resultados. O entrelaçamento dos mundos traz as semelhanças e não as igualdades. É nisso que está a grande riqueza do livro, em ser o objeto do entendimento pleno, pois nele, nada está encapsulado, ou sem aberturas. O livro é um sonho de todo aquele que busca as conexões das coisas, pois está no princípio de tudo. O livro não faz nenhuma pregação, mas dá o significado de cada uma delas, pois permeia tudo e todos. O livro não sustenta o ardil, ao contrário, é esclarecedor. Não se encontra nele nada que imponha algum compromisso, ou que coloque o ser em qualquer forma de dependência ou aprisionamento. Nunca contestará o formato das apresentações de quem, ou do que quer que seja, mas o esclarecerá, pois está no entendimento das divisões de tudo. Se fosse possível defini-lo, a liberdade do ser, o fluxo livre da vida, o conhecimento pleno, o princípio e o além, estariam nessa definição, bem como o respeito aos limites de todos, de cada um, e dos compostos, com um vasto repositório de chaves, espalhadas ao redor e disponíveis para leitura. O livro dá ao ser tudo aquilo que do ser é. Age como bússola, lembrança segura que impossibilita que o ser se perca, mesmo nos desvios, e apesar das forças contrárias, das quais é sabedor e respeita. Seu toque, em resposta, é indelével a todos, pois, embora no princípio de todos, todos também o tocam.